Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram, também no Facebook, também no TikTok. Segue nós lá no TikTok, tá bom? E também no Facebook, também no Instagram e também no YouTube. Inscreva-se lá, vai ser muito bom, tá bom? Vamos para a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 19, tem dois tópicos aqui interessantes para a gente estudar. E do verso 1 até o verso 13 nós vamos falar sobre as 6 cidades de refúgio, por que essas cidades serviriam, né? Verso 14 até o verso 21, sobre as fronteiras e as testemunhas, tá bom? Essa passagem também ela foi registrada em Números, capítulo 35, do 9 até o 15, e também ela está sendo se repetida aqui, porque eu já falei sobre ela, né? Em Deuteronômio, capítulo 4, 41 até o 43 também já falou sobre isso. Vamos ver lá? Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará, o Senhor teu Deus, e tu possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas. 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor, teu Deus, para possuir. Preparar-te-ás o caminho e os termos das tuas terras, que te fará possuir o Senhor, teu Deus. Dividirás em 3, e isso será para que todo o homicida se acolha ali. E este é o caso tocante aos homicidas que se acolher ali, para que viva aquele que por engano feriu o seu próximo, a quem não odiava antes, como aquele que entra com o seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com machado para cortar a árvore, o ferro salta do cabo e fere o seu próximo, e este morre. Aquele se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida quando se enfurecer o seu coração e alcançar por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não odiava antes. Portanto, te dou ordem, dizendo: 3 cidades separarás. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou aos teus pais, e te der toda a terra que disse daria aos teus pais. Quando guardares todos estes mandamentos, que hoje te ordeno para cumpri-los, e amando ao Senhor teu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades, além dessas 3, para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que odeia ao seu próximo, e lhe armas seladas, e se levanta contra ele, e fere mortalmente, de modo que morra, e acolhe algumas dessas cidades, então os anciãos da sua cidade
mandarão buscá-lo e dali o tirarão e entregarão na mão do vingador, do sangue para que morra, e o teu olho não perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem suceda. Aqui é muito claro que você não precisa ser muito perito para você ver que Deus não, ele não apoia assassino. Aqui eram pessoas que realmente se abrigariam a essas cidades, pessoas que não tiveram culpas em assassinatos. Acidentalmente, essas pessoas realmente praticariam isso aí, mas não por ódio, mas por acidente. Se você pegar, a Bíblia diz sobre isso. Olha para você ver, verso de número 4, diz assim: e este é o caso tocante aos homicidas, que se acolher ali, para que viva aquele que por engano feriu o seu próximo, a quem não odiava antes. Então, totalmente acidental. Então, esses homicidas, porque por mais que não teve a intenção de matar, mas por acidente, essas pessoas não deveriam pagar por um crime que elas realmente não planejaram, não arquitetaram para fazer isso. E o verso 4 diz isso: e este é o caso tocante aos homicidas, que se não acolher ali, para que viva aquele que por engano feriu o seu próximo e a quem não odiava antes. Verso 5, como aquele que entra com o seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro salta do cabo e fere o seu próximo. Este morrer, aquele se acolherá a uma dessas cidades e viverás, para que o vingador do sangue não vai após o homicida, quando influenciar o seu coração. E aí, nós vamos ver agora também que não era pessoas que, havendo matado pessoas, poderia se abrigar nessa cidade. Verso de número 11 diz assim: mas havendo alguém que odeia o seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e fere mortalmente, de modo que morra, e acolhe algumas dessas cidades. Não podia. Então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali tirarão, o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não perdoará, antes tirará o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Então aqui eram pessoas que tinham culpabilidade em assassinatos, em qualquer crime ali, realmente tinha que pagar com a sua própria vida, porque havia uma pena de morte. Mas aqueles que acidentalmente praticou algum delito, acidentalmente, essas pessoas, em momento nenhum, essas pessoas poderiam, ser penalizadas. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que Deus, para sentenciar uma pessoa, a lei de Deus, ela é pura, a lei de Deus é verdadeira. Todas as vezes que o homem, ele entra e começa a usar a lei indevidamente, ele começa realmente a fazer, ele faz algo que Deus não falou, porque Deus não pune ninguém sem ser devido à culpa que essa pessoa tem.
Então é por isso. Então nós precisamos saber disso. E é isso. Então tem dois assuntos aqui. Aqueles que acidentalmente faziam isso deveriam ser protegidos, sim. Fosse comprovado que foram, olhado tudo direitinho, mas aqueles realmente que fizeram por ódio, fizeram por inveja, fizeram por vingança, tola e idiota, esses deveriam realmente pagar, ser sentenciado à morte, Então, por isso que eu estou te falando. Então, nunca, se você é inocente, se qualquer um de nós é inocente, Deus vai nos proteger. Se nós devemos, obviamente nós vamos pagar não só com a justiça dessa terra, mas em outras situações também. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida. E que nós possamos, ó Deus, aprender sempre que a inocência, ela é o caminho mais importante que tem. A culpabilidade, nós vamos pagar por isso. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida, toda a sua família. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Fica com Deus. Até lá, em nome de Jesus.